Olá! Estou aqui para mais um vídeo. Meu nome é Babai Facheum, né? Hoje eu vou falar com você sobre uma questão também muito polêmica nas redes sociais. Tenho visto nos grupos o que acompanho, tenho visto nas rodinhas, na minha mesa de jogo, muitas pessoas falando sobre a questão da Umbanda e do Candomblé junto. Como se a Umbanda ela não fosse um misto de crenças religiosas. A Umbanda ela é um misto de crenças religiosas. Dentro delas, o Candomblé, através do culto aos orixás. Porque os orixás, eles sustentam, dentro da Umbanda, eu estou falando dentro da Umbanda, os orixás, eles sustentam os tronos ou as falanges de entidades. A falange dos Exus, as falanges de Caboclo, a falange de Preto Velho, a falange de Boiadeiro. Quem sustenta essas falanges, esses tronos, é os orixás. Então, logo, a gente tem já o sincretismo do Candomblé aí. Porque no Candomblé se cultua orixá. Temos aí o sincretismo do kardecismo, através dos ensinamentos que são nos passados pelas entidades e os próprios mais velhos, correspondente à lei do karma, à lei do que você faz, a gente recebe, tudo que é dado tem o retorno. Isso tudo são ensinamentos do kardecismo, né? São ensinamentos do kardecismo. Então, a gente tem que pensar que a Umbanda ela é e sempre vai ser agregadora. Porque nesse mundo, nesse país que a gente vive, que é o Brasil, ele é uma miscigenação de culturas. E a espiritualidade, ela formou e ela colocou, isso eu estou falando dentro do que eu conheço e dentro do que eu sei sobre a Umbanda, gente. Eu não estou baseado em livro, eu estou baseado naquilo que eu entendo, vejo e observo dentro da Umbanda nesse longo de 28 anos que eu tenho dentro de Umbanda. Então, a Umbanda ela é e sempre vai ser agregadora por conta das condições que a gente tem no geral, que a gente tem na cultura brasileira, que é uma miscigenação de raças. A Umbanda nada mais é do que isso. Agora, se dentro da Umbanda que você pratica, existe a questão da emola, que é a questão do corte de animais, que hoje é protegida pela lei federal, tanto que os irmãos aí dentro das organizações brigaram ao Supremo Tribunal para que isso fosse permitido, que fosse feito com respeito, com todo respaldo, com toda atenção. Se a sua Umbanda pratica a questão do corte de animais, se a sua Umbanda veste o orixá, se a sua Umbanda tem o toque antes cantando no urubá, é só ela agregou algumas coisas para dar mais força, para dar mais sustentação. Não é desfocar da Umbanda, não é se perder. Simplesmente aquele sacerdote, aquela sacerdotisa, ela agregou mais coisas àquela Umbanda para dar mais força. Existe a Umbanda que você vai ter mais dogmas do kardecismo e do catolicismo. Existe Umbanda que vai falar sobre Jesus, que vai falar sobre a questão reencarnatória, que vai falar mais sobre a questão dos processos karmáticos. Isso está dentro de cada essência, a gente não tem que discutir isso. Cada um reza
e faz o seu angu da melhor forma possível para poder ajudar o próximo. Como eu falei no outro vídeo, se isso é cobrado ou não, isso também vai de muito do que a pessoa tem. Qual o medo de entrar no candomblé? Qual o medo dos umbandistas hoje de entrar no candomblé? Você não está regredindo. O candomblé, a umbanda não é a evolução do candomblé. É uma religião que agrega outras para que fique mais fácil professar a espiritualidade. É para espiritualidade. Aqui nessa casa, no templo espiritualista Vovô Sebastião e Caboclo Rompimato, a gente temos, eu já expliquei isso em outro vídeo, nós temos duas vertentes. A vertente do culto Urubá, tradicional Urubá, que não é o candomblé brasileiro que a gente tem, mas sim uma vertente Urubá mais pura dentro da essência de orixá. Cultua a questão do orixá, de todos eles, porque existem infinitos orixás dentro da África. Quem quiser estude, que vai saber sobre isso. Né? Aqui a gente cultua, tem o culto Urubá. Dentro do culto Urubá, eu tenho o jogo de búzios, eu tenho os ebós, eu tenho as oferendas dentro do culto Urubá, dentro da tradição Urubá. Dentro da tradição do culto Urubá. Eu tenho os ensinamentos que ela me traz, eu tenho a filosofia que o culto Urubá traz. Eu tenho isso dentro do culto. Mas tenho aqui também todo o enredo que a Umbanda me traz. A questão da comunicação dos espíritos. A comunicação, os espíritos que são os nossos próprios ancestrais. Veneráveis que estão se manifestando através de um preto velho, que estão se manifestando através de um Exu, estão se manifestando através de um baiano, através de um caboclo. Então, eu não consigo entender o porquê que a gente tem que segregar. Se a gente já é tão segregado, separado, a gente é tão perseguido dentro do candomblé, ou dentro da umbanda, ou dentro do kardecismo. Hoje até os católicos são perseguidos. Por que a gente, em vez de tentar separar, não agrega isso para a nossa espiritualidade? Agregue não só o culto Urubá, não só o candomblé brasileiro, não só a Umbanda, mas agregue o budismo dentro da sua espiritualidade. Aprenda com os monges, aprenda sobre o ensinamento budista, aprenda, leia, se informe. Não fique segregando e causando discórdia nas redes sociais, gente. Celebre os orixás, eles se manifestando dentro da Umbanda, através de um, não como orixá, mas através do seu caboclo de orixá, como eu aprendi dentro da Umbanda. Que na Umbanda se incorpora o caboclo de orixá. Concordo. Dentro do culto se incorpora a energia, não toda ela, porque a energia do orixá, se incorporar numa pessoa, dissolve ela, mas incorpora uma fagulha, uma pequena porcentagem do que é a energia e a força do orixá. Então, aproveite, cultuem os orixás, cultuem a Umbanda, cultuem a espiritualidade, não segregue, não separe. Esse é o apelo que eu venho fazer a todos os cultuadores de Umbanda, Candomblé e culto. Vamos celebrar a vida. Nós, sacerdotes, tanto da Umbanda, quanto do culto, quanto do Candomblé, temos que celebrar a vida, ajudar, ter respeito ao ori das pessoas. Respeito à essência divina de cada um que vem recorrer a gente através de um jogo de búzio, através da consulta com as suas entidades.
através do oráculo, sendo o tarô, sendo as runas, temos que ter respeito, temos que ser verdadeiros, temos que levar um ensinamento de vida, não de pulsão de morte. Temos sim que sermos coerentes na hora de uma consulta com uma pessoa que está ali e não está sendo digno de orientar o seu ori, como muitos por aí que fazem isso. Não são dignos de ser um orientador e está querendo passar uma orientação errada para a vida de uma pessoa que está depositando a sua credibilidade. É em você, sacerdote. Vamos acordar. Vamos prestar atenção na vida. Certo? Mojubá a todos. Estou aqui no Templo Espiritualista, Vovô Sebastião e Caboclo Rampimato. Se precisarem de qualquer consulta, de qualquer orientação, por favor, eu estou à disposição de todos. Eu estou à disposição da sociedade, que é isso que um sacerdote deve fazer para a sua vida. O propósito. Outra coisa, hein, seu sacerdote? A gente não deve ser sacerdote de final de semana só não, querendo cuidar dos filhos de sábado e domingo. A gente tem que ser 24 horas sacerdote, porque é um compromisso que foi firmado dentro com a espiritualidade. Aí você, sacerdote, quer só trabalhar de final de semana, só quer cuidar, ainda quer curtir final de semana tomando cachaça, fazendo arruaça por aí, seja sacerdote por completo. Assumiu a responsabilidade de cuidar de ori, é sério, não vai abandonar filho. Se o filho não quiser a sua ajuda, é um problema dele, não seu. Faça a sua parte, oriente, cuide, aconselhe e faça a pessoa viver, pensar pelo próprio ori, não pelo seu. Não conduza a vida da pessoa, faça ele pensar em conduzir a própria vida. É um recado que eu deixo aos sacerdotes, que tem muito sacerdote aí, só quer saber de cuidar da vida do filho, mas não quer saber de orientar. E tem muito filho também que quer só saber de que as coisas venham prontas para ele. Não tem o mínimo de esforço. Mas isso é para um outro vídeo. Um abraço, Mojubá a todos.